Ok, então continuando aqui agora, vamos implementar a geração do token, tá? Bom, nós vamos utilizar para isso aqui uma biblioteca, né, que gera um JSON Web Token, tá? E o que é o JSON Web Token, tá? Então ele é um padrão, tá, industrial, tá, definido aqui pelo método, pelo RFC 7519, tá? Então existe um padrão que define sobre o JSON Web Token, tá? É interessante que você leia aqui as informações relacionadas a esse token, né, para que você compreenda aí todas as partes, né, que são compostas aí, que é composto nesse token. Bom, então aqui esse token ele é basicamente gerado da seguinte forma, tá? Temos aqui inicialmente, um cabeçalho, tá? Ele é representado aqui, no caso isso aqui é um exemplo de um token, tá? O token normalmente tem esse formato aqui. Então, primeiro nós temos o cabeçalho, tá? Esse cabeçalho ele é definido aqui por essa primeira parte aqui do token, tá? No caso aqui, ó, essa parte que eu selecionei aqui. E logo depois vem um ponto, tá? A segunda parte do token, né, que no caso aqui é depois do ponto, nós temos aqui essa segunda parte, é o payload, né? No caso aqui é possível ter diversos tipos de informações, tá? No caso aqui, ó, nesse exemplo, temos aqui um subject, né, que no caso aqui é esse número que está representando esse item, um nome e também um IAT, tá? Que no caso aqui é a data, né? A data e a hora, né, que esse token expira, tá? Então todo token, né, que é gerado é necessário informar uma data de expiração, tá? Então no caso aqui, ó, esse token ele vai expirar no dia 17 de janeiro de 2018 às 23h30 e 22, tá? Na verdade ele já está expirado, né? Nós estamos aqui no mês de agosto, tá? Então esse token aqui ele já expirou. Então se alguém, né, se algum usuário tentar utilizar esse token para fazer uma requisição lá para o servidor que gerou esse token, provavelmente o acesso vai ser negado. Por quê? Porque o token ele já está expirado, ok? E a outra parte que nós temos aqui do token é a assinatura, tá? Então é utilizado um algoritmo, tá? Aqui existem vários algoritmos disponíveis, tá? Para poder gerar essa assinatura, ok? E essa assinatura, com essa assinatura é possível verificar se o conteúdo definido anteriormente é válido ou não. Inclusive também verificar, além da validade do conteúdo, a biblioteca, né, que nós vamos utilizar vai verificar também se esse token já está expirado ou não. Ok? Bom, então aqui, né, navegando aqui nesse site, nós podemos encontrar várias bibliotecas, né, para geração e também assinatura e verificação desse token, tá? Então temos aqui as bibliotecas para o .NET, temos aí bibliotecas para Python. Então vamos filtrar aqui, no caso, as bibliotecas para o Java, tá? Bom, nós temos aqui várias opções, tá? E a biblioteca que nós vamos utilizar que nós podemos perceber, tá, que cada biblioteca tem as suas características, tá? No caso, nós vamos utilizar essa biblioteca aqui, ó, tá? Eu vou copiar aqui esse conteúdo. Isso aqui são as coordenadas Maven, tá? Então essa biblioteca aqui, ó, ela realiza todos esses procedimentos, né, que estão marcados aqui com esse sinal, tá? Então vamos configurar essa biblioteca aqui no projeto. Vamos abrir aqui o arquivo pom.xml e vamos adicionar então essa dependência, tá? Aqui só
para facilitar, vamos fazer o seguinte. Vou colar aqui o que eu copiei anteriormente. Vou copiar essa parte. Fazer melhor. Vamos definir aqui o ID do artefato. O grupo. E aqui, no caso, a versão, tá? Agora vamos colar aqui nos devidos locais. Ok, vamos salvar. O Maven então vai realizar o download, tá, dessas bibliotecas que nós definimos aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui um erro no projeto. Vamos aqui nessa aba Problems, a identificar qual erro que está ocorrendo aqui. Um erro aqui relacionado ao Maven, tá? Ele apenas está informando aqui que a configuração do projeto ele não está atualizada, né? Então vamos lá realizar aqui esse procedimento. Vou clicar aqui com o botão direito, Maven, Update Project. Clicar em OK. Ok, agora o problema aqui foi resolvido. Bom, então, continuando aqui, vamos aqui então criar a classe, tá? Uma classe. Vou criar aqui nesse pacote mesmo, com.t2ti.syscom. E o nome dessa classe nós vamos definir aqui como Syscom Token, tá? Essa classe então ela vai ser responsável, né, por gerar e também verificar se o token, né, que está sendo enviado lá nas requisições, né, é válido ou não, ok? Bom, então vamos criar aqui alguns métodos, o método estático, tá? No caso aqui, para gerar o token, nós vamos retornar uma string. Ok? No caso aqui, vamos definir como gera token. Então, o que nós vamos fazer aqui? No caso, nós teremos aqui que na autenticação, né, quando o usuário for autenticado, nós vamos ter que chamar esse método, tá, para poder criar, né, um token e definir esse token lá no usuário. Tá? Então nós vamos ter que criar aqui, ó, na classe usuário. Vamos acessar aqui a classe usuário. Tá? Nós vamos criar aqui um atributo do tipo transiente, tá? Vai ser do tipo string token. E vamos definir aqui a anotação transiente. Vamos aguardar aqui o autocomplete. Ok. Essa anotação aqui, com essa anotação, né, nós estamos informando para o JPA, né, que esse atributo ele não existe lá no banco de dados. Tá? Então, ele não vai tentar, né, buscar esse atributo no banco de dados. Ok? Então, vamos gerar aqui os métodos get e set, aqui do token.
e vamos inserir ele lá no final da classe. Ok? Vamos salvar essa classe usuário. E agora, voltando aqui no syscon token, vamos realizar então a geração desse token, tá? Então vamos criar aqui uma string chamada token, tá? E aqui nós vamos utilizar a classe JWTS, tá? Que faz parte aqui da biblioteca que nós acabamos de configurar lá no Maven, tá? Nós vamos aqui então criar, no caso aqui, nós vamos aqui definir, né, nós vamos aqui utilizar o builder, né, para gerar esse token, né, e nós vamos definir aqui um subject, tá? E esse subject, no caso aí vai ser o título, nós vamos receber esse parâmetro aqui, também do tipo string, tá? Com o nome subject, ok? Então vamos substituir aqui. Vamos definir também, no caso aqui, a data, o tempo, né? Na verdade é o tempo que esse token vai expirar, tá? Então o que nós vamos, nós temos que informar aqui. Um objeto da classe data, date, né? Ok, então o que nós vamos fazer aqui o seguinte, nós vamos instanciar aqui um objeto, né, da classe date, tá? E dentro desse, um dos construtores que nós temos aqui na classe date, ele recebe aqui um long como parâmetro, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, system.currentTime millis, tá? Então o que ele vai retornar aqui? Ele vai retornar a data e hora atual em milissegundos, ok? Só que se a gente deixar dessa forma, o que vai acontecer? A gente vai gerar o token e na mesma hora o token já vai estar expirado, tá? A gente tem que definir um prazo a partir desta data, né? Um prazo maior a partir desta data, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar aqui o tempo de expiração desse token, tá? Então no caso aqui tem que ser em milissegundos. No caso, um segundo tem 1000 milissegundos, ok? Então para a gente definir 1 minuto, nós temos que 1 minuto tem 60 segundos, então nós temos que definir 60.000 milissegundos, tá? Aqui eu vou colocar 1 vezes 60.000, só para facilitar, né, caso nós queiramos alterar, então basta alterar isso aqui. Então aqui no caso nós estamos definindo com 1 minuto, se eu quisesse 5 minutos, eu venho aqui, altero somente esse valor para 5 minutos. Se eu quiser 30 minutos, altero o valor aqui para 30 minutos, tá? Por enquanto vamos deixar 1 minuto, tá, de validade desse token, tá, para que a gente possa aqui fazer os testes na aplicação, tá? Depois nós alteramos, lógico que você não vai deixar esse tempo no ambiente de produção, depois você verifica aí qual que é o melhor tempo, né, para poder deixar, né, para poder definir o tempo de expiração desse token, tá? E agora nós vamos assinar, está faltando alguma coisa aqui. Vamos arrumar aqui os imports inicialmente. É o Java UtilDate. Ok. Agora sim, nós podemos aqui assinar, tá? No caso, definindo o algoritmo, tá, que será utilizado. Então aqui nós visualizamos nessa página jwt.io que nós temos aqui vários tipos de algoritmos, tá?
No caso aqui temos o HS 256, 384, 512. A diferença desses HS que nós temos aqui, por exemplo, é com relação à chave. Tá? Se eu não me engano, esse de 256, a chave é de 64 bits, tá? E o de 512 é de 128 bits. Tá? Eu não tenho certeza com relação a isso. Tá? Seria interessante dar uma verificada. Mas então, como a chave aqui do 512 é maior, né, a capacidade maior para definir a chave, então a segurança também é maior. Tá? Então vamos utilizar aqui o algoritmo HS512. Tá? Cada algoritmo aí tem as suas particularidades. Tá? Então, se você tiver interesse em utilizar outro, não há problema. Tá? Então você analisa aí qual será a melhor opção. Tá? No caso aqui, vamos utilizar então o HS512, tá? E aqui é necessário passar uma chave secreta, ok? No caso aqui, nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos aqui criar uma variável, também do tipo estática, uma string. Vamos definir aqui o nome como chave. E o nome o conteúdo, né, dessa string vai ser um conteúdo que você quiser. Tá? Lembrando sempre que você tem que verificar, né, qual o tamanho máximo dessa chave de acordo com o algoritmo que você vai estar utilizando. Tá? Então aqui eu vou definir aqui, por exemplo, T2TI syscon. O que nós podemos aqui adicionar? Chave token. Tá? Então vamos deixar aqui essa chave como padrão. Tá? Lembrando que essa chave você pode definir qualquer valor. Tá? E essa chave ela deve permanecer somente a software house que deve ter acesso a essa chave. Então somente o servidor deve ter acesso a essa chave. Ok? E agora vamos chamar aqui o método compact, né, para ele retornar um string com essa chave, aliás, esse token, né, gerado. E agora nós vamos retornar aqui então o token. Ok? Então dessa forma nós criamos aqui o token, tá? E retornamos esse token. No caso aqui, quem vai chamar essa... Aqui ficou faltando incluir aqui, né? Ok? Então quem vai chamar, né, quem é a geração desse token, vai ser aqui essa classe que vai realizar a autenticação do usuário, tá? Ok, então no próximo vídeo nós continuamos então com a implementação.